Mantenham a Bíblia aberta, apesar de que leremos alguns outros textos também, mas sempre importante, mantenham aberta no texto base de hoje. Então nós lemos o segundo mandamento, e as crianças já até pregaram para a gente o que significa. Nós vamos agora esmiuçar esse segundo mandamento a partir do texto, do que o texto tem a dizer, e lógico, também dos desdobramentos. Não vai precisar? Ah, tá, tudo bem. A partir dos desdobramentos desse texto, tanto para a vida do povo de Deus ali, Israel, quanto para a vida do povo de Deus também, nós, a Igreja do Senhor, né? Irmãos, eu já... Cara, pode botar no máximo. Então tá bom. Porque sempre que tu faz isso aqui, me dá uma agonia. Só deixa em cima, isso. Deixa em cima, pronto. Aí, agora sim. Acho que quanto mais mexe... Essa mesa, irmãos, mais uma coisa que o nosso tesoureiro não falou, que também é fruto do dízimo da igreja, foi uma mesa consertada, né? Uma mesa de excelente qualidade que nos foi doada pela Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca e passou por um conserto. Então, também hoje é dia de testes, né? Então, algumas coisas aqui ainda estão sendo testadas também, tá bom? Bom, irmãos, nesse texto de hoje, nós vamos ver 4 pontos, mas eu sempre fico com a impressão que quando o meu esboço passa de 10 páginas, vão ser 2 sermões. Eu sempre fico com essa impressão. E principalmente hoje, né, temos a mesa do Senhor ainda, e ainda temos um tempo de comunhão aqui ao lado. Os irmãos que chegaram viram o quanto as irmãs se empenharam, né, com uma bela recepção e um ambiente agradável, trazendo à memória o que secularmente se comemora hoje, né, e como eu venho dizendo para alguns, eu não tenho problema em si nenhum com o Dia dos Pais, nem com o Dia das Mães. O meu problema são crentes, ou supostos crentes, que abandonam o Dia do Senhor por uma programação que eles poderiam fazer a qualquer dia da semana. Eu já brinquei com alguém, aqui, né, que, porque é uma data que é colocada aí entre Páscoa e Natal para aquecer comércio, mercado. Então você tem algumas datas aí, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, é tudo comércio. E eu brinquei com alguém dizendo que quando estavam lá os empresários que dominam o mundo, sabe? Teoria da conspiração. Os empresários que dominam o mundo, então disseram, o que vamos fazer para ganharmos mais dinheiro, para aquecermos o mercado nesse período aí? Afinal, já dominamos a Páscoa, né, que virou coelhinho, e Natal é Papai Noel. O que a gente faz agora para ganhar mais dinheiro no meio do caminho? E alguém deu a ideia, Dia das Mães, Dia dos Pais. E eles olharam entre eles, gostaram da ideia, e um virou e disse, mas quando que a gente podia botar como data para comemorar? Nesse exato momento, um cheiro de enxofre sobe pela sala. Uma serpente vem serpenteando pelo meio, sobe, fica de pé e sibila. Domingo. Só pode ter sido Satanás que orientou os empresários a botar esse dia no domingo, e infelizmente tantos cristãos se rendem à bobagem do calendário secular. Alguém perguntou para a Sofia, abraçou sua mãe hoje? E a resposta dela, eu abraço todo dia. Mas também podemos usar sempre essas datas como gancho para nos comunicarmos com aqueles que ainda não conhecem Jesus e vir a conhecer. Então, não é de todo o mal. Pode ser bem aproveitado, né? Contanto que você não abandone o culto ao Senhor por conta disso. Então, irmãos, eu ia dizendo, nós vamos ter 4 pontos a partir desse texto. Esse texto ele nos apresenta, então, a coisa mais óbvia, a regra, o mandamento. Qual que é o mandamento? Ele nos apresenta a regra.
ele nos apresenta a razão dessa regra. Por quê? Ele nos apresenta uma advertência e ele nos apresenta também uma promessa. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem também em Deuteronômio capítulo 5. E vocês vão ver só, daqui mais 2 ou 3 anos, vocês estão tudo falando igualzinho a mim sobre essas datas comemorativas. É só insistir. Deuteronômio, capítulo 5. Nós temos aqui uma releitura dos 10 mandamentos. Ou seja, muita coisa aconteceu entre a primeira leitura, e falamos sobre isso na semana passada. Às vezes, quando lemos Êxodo 20, nós podemos ter uma falsa impressão que é Moisés que está falando com o povo ali. Só que o Êxodo 19 acabou de descrever toda a cena da montanha fumegando e tremendo, raios, trovões e fogo, e o Senhor se revela no fogo, e do fogo saem então as 10 palavras. Conhecida como 10 palavras. Então o que nós temos em Êxodo 20 em diante é a própria voz do Senhor falando com o povo. Tanto é que a coisa é tão assustadora, tão amedrontadora, que o povo depois que Moisés desce, vai dizer, olha, é melhor falar você, ele fala com você e você fala com a gente, porque é assustador, a gente pode até morrer se ouvir ele de novo. E o que nós temos aqui em Deuteronômio, então, é uma repetição, só que agora sim, nós temos Moisés trazendo essa repetição da lei para uma nova geração. Por quê? Porque eles ouviram as 10 palavras, eles ouviram toda a lei de Deus que vinha a reboque das 10 palavras. Então você vai ter, a partir de Êxodo 20, não somente os 10 mandamentos, mas todo o conselho de Deus para Israel, toda a vontade de Deus para Israel. E as 10 palavras, os 10 mandamentos, então, são a base para tudo que vem na sequência, e Israel vai cair em absolutamente tudo. Tudo. Nós lemos aqui no texto da liturgia, né, que enquanto Moisés estava lá, o povo convocou Arão e aquela coisa toda, ou seja, fizeram o bezerro de ouro. Enfim, eles caíram em tudo. Em tudo. E precisou então morrer aquela turma. Já fica um alerta para você aí. Porque precisou morrer aquela turma para a geração seguinte firmar novamente aliança e pacto com o Senhor pela lei dele. Né? Nós vamos fazer aqui essa leitura. Deuteronômio 5. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escuta, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenhais outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus.
Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, ou seja, nem o seu funcionário. Eu estou doido para chegar nesse mandamento. Nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro de suas portas para dentro, para que o seu servo e sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido, pois, por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos dar um pulo agora para o capítulo 6. São estes, e preste atenção no que o Senhor está dizendo a Israel. São estes os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias de sua vida, vocês e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos, que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las, como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra, que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenha o cuidado de não esquecer o Senhor. Irmãos, a vontade até de parar e pregar aqui, parar aqui. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo para o povo é o seguinte: cuidado com a vida confortável. Ela terá a tendência de te tornar alguém que aparentemente continua sendo do povo de Deus, mas já não é há um bom tempo. Cuidado com o conforto. Não se esqueça, o problema em si não é o conforto, mas é o esquecimento do Senhor. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para que o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado
de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele ordenou. E por último, o verso 12 do capítulo 7. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Palavra do Senhor. É incrível como que na sequência disso, nós temos a cena do bezerro de ouro, né? Aliás, antes disso, mas tendo ouvido a palavra do Senhor e tendo toda essa proximidade com o Senhor, eles caíram. Né? E o próprio texto diz, a ideia do texto, meus irmãos, que eles madrugaram e fizeram festas e tudo mais. Os termos ali, em hebraico, nos dão plenas condições de entender que houve, inclusive, no arraial de Israel, orgia sexual, enquanto festejavam com o bezerro de ouro. Inclusive isso. Inclusive isso. Bom, meus irmãos, os 10 mandamentos, então, eles, historicamente, dentro da história da igreja, eles compõem uma tríade de conhecimento, uma tríade como que uma régua que mede e que orienta o povo. Não sei se vocês sabiam disso, mas faz parte do nosso plano, inclusive, pregar os outros 2 grandes temas da cristandade, o credo apostólico e a oração do Senhor. O credo apostólico, ele apresenta o conteúdo da fé cristã. Ninguém pode se dizer um cristão e negar algum dos pontos do credo apostólico. A oração do Senhor, o que ela seria? Seria a nossa resposta a essa fé que proclamamos no credo. E o que são, então, os 10 mandamentos? Seria a ética que envolve essa fé de forma prática. Então, é disso que se trata os 10 mandamentos. Bom, irmãos, o contexto. Já falamos, mas é sempre bom relembrar. Os deuses do Egito justificavam o poder de Faraó e mantinham o povo de Israel preso. Como é que era isso, meus irmãos? Na percepção dos israelitas, os próprios israelitas, eles vão durante muito tempo, inclusive, achar que sim, havia de fato outras divindades. Eles não tinham dúvidas quanto a isso. Veja, por exemplo, lembram-se do episódio dos profetas, dos profetas de Baal, em que Elias desafia os profetas? Não sei se você já prestou atenção naquela história, mas naquela história eles estão em Israel, e o povo está adorando Baal, e Elias faz o desafio. Qual é o desafio? O Deus que manda fogo do céu é o Deus verdadeiro. E o mais louco é que Israel topou. Era para assim, não, mas nós sabemos quem é o Deus verdadeiro. Por que eles toparam? Porque dentro ainda da construção de pensamento de Israel, a ideia de que não existe realmente outros deuses foi progressivo, isso não era claro ainda para eles. E Deus, num processo pedagógico, ele vai ensinando. Então, assim, na percepção dos israelitas, eles sabiam que não houve um Deus que lá atrás chamou o nosso pai, Abraão, e tudo mais, e dali fez promessas, e depois o nosso patriarca José nos trouxe para o Egito. Então, eles sabiam da existência de um Deus. Só que, na percepção deles, no Egito, e isso também era uma questão cultural dentro dos povos, cada divindade ela tem áreas de atuação. Vocês, não sei, talvez os mais novos, não sei se já ouviram falar de um negócio desse, mas tinha uma heresia muito doida que falava sobre demônios territoriais. Já ouviu falar nessa bobagem? Bobagem. Esquece isso.
né? Mas por que? Da onde sai essa heresia até bem boba? Ela sai de um pensamento, de uma cosmovisão cultural de Antigo Testamento, em que eles, não Israel, mas os povos em volta, realmente acreditavam que cada divindade tinha uma fronteira de atuação. Então, na cabeça deles é o seguinte, e eu falei isso na semana passada, Deus podia simplesmente tocar no coração de Faraó e libera o povo. Só que na cabeça do israelita ali, que já estava há 400 anos ali, na cabeça dele, ok, dentro do Egito, os deuses do Egito mandam. Mas fora do Egito, aí sim, é esse Deus aí que está chamando a gente. Então, para libertar o povo, Deus precisava dar uma lição nos deuses do Egito. É isso. Né? Tem umas bobagens também por aí de batalha espiritual. Batalha espiritual, de fato, foi isso aqui. O único e verdadeiro Deus dando uma lição, mas esmagando todo mundo. Não sobrou ninguém. Para que despertasse fé em Israel. E que Israel entendesse que ele domina sobre toda a terra. Então, antes de mostrar quem ele era, Deus precisava dar uma lição nesses ídolos. E com isso ele vai desmascarando os falsos deuses e mostrando para eles qual é a relação da idolatria, qual a relação de ter o seu ídolo e adorá-lo, e escravidão. E ele ensina que o Deus verdadeiro é o Deus que livra da escravidão para estabelecer uma relação de verdadeiro amor com o antigo escravo do Egito. Irmãos, isso é muito sério os 10 mandamentos como um todo. Por exemplo, no domingo passado nós fechamos o primeiro mandamento, foi um sermão só, mas eu confesso que dói o coração quando eu penso quantas aplicações não foram ainda feitas, só com o primeiro mandamento. Só com o primeiro mandamento. Do quanto é sério essas ordenanças do Senhor e os significados. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu me lembro que eu fiquei chocado com isso. E enquanto preparava o sermão, me veio a lembrança. Alguns anos atrás, 2016, eu enquanto fazia um estudo na cidade de Curitiba. Então tinha um grupo de estudos que eu participava e eram presenciais, né? Era online e presencial. Então de 2 em 2 meses eu tinha que viajar para Curitiba. Eu me lembro que lá eu conheci um missionário. Ele era um missionário luterano, igreja luterana, e o campo de atuação dele era na Índia. E as coisas que ele falou me marcaram. Né? É uma pena que eu não gravei aquilo e eu não conseguiria reproduzir com todos os detalhes. Mas, basicamente, o que ele fazia? A Índia, uma casta de divindades. Né? A vaca lá é um deus. Me lembro de alguém contar uma piada, eu não sei nem se é piada ou se é verdade, que aqui no Ocidente viram um indiano comendo um hambúrguer e perguntaram para ele, mas a vaca não é sagrada, não é um deus? E ele falou, lá. Aqui não. Não sei se é coisa do demônio territorial, pode ser, né? Da cabeça dele, eu não sei. Mas, então a Índia ela é dividida assim, e inclusive você tem castas mesmo entre as pessoas. Né? Então você tem lá os mais ricos e a coisa vai descendo e até que chega no que a gente poderíamos respeitosamente chamar de ralé, o pior. O pior. E qual era o trabalho dele? Como que ele se infiltrou para evangelizar lá? Ele montou eu não sei bem o nome que se daria, mas ele montava banheiro. Uma espécie de empreiteiro, talvez. Mas ele fazia saneamento de esgoto, e montava banheiros públicos, banheiros nas casas, de graça. E ele atuava nessas castas, que eram a pior de todas.
a mais miserável. E ele me disse o seguinte, ele contou histórias terríveis, e o quanto aquele ambiente insalubre era comum ali. E eu me lembro de algum colega de turma perguntar, mas e o prefeito? Tem prefeito lá? Como é que é isso aí? E os governantes? E a resposta que assustou. Como eles creem nas castas, eles entendem que aqueles que estão naquela condição de vida estão pagando um karma de alguma coisa e que eles não podem intervir. Percebe como o falso Deus mata, como que o falso Deus escraviza, como que o falso Deus pega o ser humano e diminui a sua dignidade, o colocando abaixo de uma ratazana. Posso estar enganado, mas acho que até os ratos lá são deuses. Não é isso? Tem um templo lá, cheio de rato. E então esse era o trabalho dele. E que ele entrava para trazer dignidade e evangelho naquele ambiente que estava dominado pelos falsos deuses. E eu me lembro de um testemunho para fechar isso, dele, dizendo que, inclusive, as pessoas lá, que era ele e uma equipe, né? Equipe de irmãos, muito comovente. Eu me lembro que foi muito comovente o testemunho dele, quando ele disse que eles eram tratados lá como se eles fossem Jesus. Era assim, fulano, dorme na minha casa hoje? Você pode dormir na minha casa hoje? Porque eu queria que Jesus dormisse na minha casa. Eu queria que Jesus dormisse aqui. Dorme aqui hoje. Porque você representa Jesus. Aquele que liberta. Aquele que dá dignidade. Aquele que nos eleva novamente ao status, não mais de seres caídos e miseráveis, mas de fato, imagem e semelhança daquele que é o Deus do amor, da justiça, da dignidade. Irmãos, os 10 mandamentos nos ensinam um monte de coisas sobre Deus. E uma dessas coisas, e ela se repete, é o fato de que, e eu não sei se você já ouviu essa expressão dessa forma, Deus, o Deus cristão, o Deus que se revela pela sua palavra, é um Deus ciumento. Já ouviu essa expressão sobre Deus? Deus é um Deus ciumento. Nós vemos isso tanto em Êxodo 34:14, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. Aí você pergunta, onde é que está o ciumento? É porque traduziram zeloso, ciumento, como zeloso. Da mesma forma, quando olhamos para Êxodo 20, não faça para você imagem de escultura. Vamos para o final do verso 5. Não adore porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso. O Deus cristão é um Deus ciumento. É um Deus ciumento. A gente vai entender um pouquinho por quê ainda hoje. E eu já tenho certeza que realmente vai ter que ser 2 etapas do sermão, para trabalharmos com calma. E aquilo que eu venho falando aqui para a igreja, né, meus irmãos? Para que pressa? A gente não tem pressa de nada. A gente está vivendo para a glória de Deus, aprendendo da palavra. Vocês não estão aqui apenas por um evento, né? Vieram para cultuar o Senhor e serem alimentados. E a cada dia que vierem, serão alimentados. Um pastor chamado Mauro Meinster, que inclusive ele tem uma aula no Escola Charles Spurgeon, no YouTube. Ele tem uma aula sobre 10 mandamentos. São 6 aulas. Fica aí recomendado para vocês. E alguma coisa de lá também a gente ouviu aqui. Trouxe para cá.
Mas o Mauro Meister, reverendo Mauro Meister, pastor presbiteriano, ele faz uma analogia que eu achei assim brilhante, espetacular, para dizer o quanto Deus é zeloso, ciumento. Ele quer só para ele. É meu. Não será de mais ninguém. Que quando ele liberta o povo da escravidão, da idolatria, né, nós vamos ter, inclusive, mais à frente, Deus usando o profeta para dizer, olha, o povo está se pervertendo de novo. Não era esse o plano de Deus, mas o povo teimoso, nós lemos aqui, né? Povo teimoso. Mauro Meister diz que quando Deus libertou o povo do Egito, ele preparou ali um contrato de casamento. O que futuramente, na figura de Cristo, seria chamado de o noivo e a noiva. O que, quando olhamos para Apocalipse, o final, os 2 últimos capítulos, mais ou menos por ali, nós temos a concretização das bodas, do casamento. Aquelas bodas de Apocalipse, o contrato começa aqui. E o Mauro Meister vai dizer o seguinte, veja só como que é. Inclusive, os irmãos começaram hoje pela manhã a escola de casamento, né, da igreja, que a igreja propõe. Então, atenção aqui. Os casados também, mas os que vão casar também. Ele diz então que esse contrato se trata de um relacionamento matrimonial. E ele faz o contrato, ó. Vamos lá, lê direitinho, e se tu assinar, a gente casa. E ele diz que a primeira regra para se casar com Israel, com o seu povo, é o seguinte, olha, eu não vou aceitar terceiros na relação. Não aceito o trisal. Ou por aí vai. Somos só nós dois. Não haverá terceiros. Primeira regra, vai topar casar comigo? Não vou aceitar uma terceira pessoa. Segunda regra, vai topar casar comigo? Não vou permitir que você ande com fotos do ex na tua carteira, ou da ex, no caso. É isso. Não faça para ti imagens de esculturas para adorá-lo. Não vou permitir que você ande com fotos de ex. É um desrespeito a mim. É uma desonra. O terceiro mandamento. Eu achei espetacular. Não vou permitir que você ande por aí passando cheque no meu nome. Não usarás o nome do teu Deus em vão. Não vou permitir que você ande fazendo dívidas usando o meu nome sem a minha permissão. Vai topar casar? O quarto mandamento. Teremos um dia exclusivo. Somente para nós. Para cultivarmos exclusivamente o nosso amor. Gostaram? Dá para aplicar. Cada um deles nas vidas de vocês. Dessa forma. E ele vai dizer então que os 6 últimos mandamentos se tratam de como que o povo precisa aprender a viver em família. Conviver em família. Estamos montando uma família. Irmãos, existem algumas compreensões equivocadas sobre a lei de Deus. Alguns vão dizer que se trata de um conjunto de regras, e vivemos um tempo que as pessoas não gostam de regras, um conjunto de demandas que pode gerar peso, pode gerar culpa. Mas a compreensão correta é a seguinte, e por isso afirmamos que a lei do Senhor se trata de palavras de liberdade. Nós temos aqui os princípios dados por Deus para aqueles a quem Deus já provou e demonstrou amor. O que vai nos ensinar que vivemos então agora respondendo a esse amor. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que é sempre bom lembrar o fato de que a salvação do Senhor não está atrelada à obediência das regras dele.
Ele primeiro salvou do Egito para dizer, agora que você está livre, você pode me obedecer. Da mesma forma, o Senhor Jesus, que é a concretização perfeita e final dessa aliança, não é fazendo coisas, cumprindo regras e obras, em que dali você vai construir sua escada para ganhar o favor e o sorriso de Deus. Ao contrário, é o Senhor que te liberta da carne, do mundo e do diabo, para que você possa servi-lo em amor. Então, os limites que Deus nos dá, enquanto para alguns nesse mundo moderno, enquanto para alguns pode ser algo pesado, algo cansativo, eles na verdade são prova de amor. Você pergunta, como? Simples. Pense o seguinte, eu estabeleço limites e princípios para os meus filhos, não para amá-los. Mas por quê? Porque eu os amo. Limites e princípios são estabelecidos pelo Pai que ama, não para que Ele venha a amar se você obedecer, mas Ele estabelece porque Ele ama. É assim que a gente faz com os filhos. Liberdade não é poder fazer tudo o que você quer. Liberdade é ter a capacidade interior de dizer não. Por exemplo, liberdade é comer tudo o que você quiser e quando você quiser? Não. Isso é ser escravo do alimento. Liberdade vai consistir no desejo de dizer não e de não executar. Muito bem. Então, de forma simples, do que se trata essa regra? Porque ela parece muito com a primeira regra. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagens de escultura. Qual a diferença aqui? Você já parou para pensar? Não é a mesma coisa? Não parece que um está ligado ao outro? Se eu cumprir o primeiro, eu não estou cumprindo o segundo? Meus irmãos, se nós tivéssemos a capacidade de cumprir o primeiro, nós cumpriríamos todos. Porque você só consegue quebrar os outros porque já descumpriu o primeiro. Mas são perspectivas diferentes. Inclusive, meus irmãos, por isso, vocês podem encontrar alguns materiais da igreja luterana ou da igreja romana em que os 10 mandamentos são diferentes. Não sei se vocês sabiam disso. Mas na igreja romana e na igreja luterana, o que para nós é 1 e 2, para eles é 1. E aí tu fala, peraí, mas como é que eles fazem 10 então? É porque eles vão desdobrar o último. É o último que eles partem no meio, para poder formar 10. Porque a Bíblia diz, são 10 palavras, tem que ser 10. Só que qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? É que o primeiro está se falando sobre a quem você deve adorar. O segundo está se falando sobre como você deve adorar. O primeiro mandamento, ele é contra quando fazemos de algo um Deus. Então, sei lá, a ratazana que a gente falou agora há pouco, né? Fazemos dela um Deus. Não terás outros deuses. Relacionamento é só comigo. É quando fazemos de algo uma divindade junta com Deus. O segundo mandamento, não fazer a imagem para adoração, é um outro caminho. Veja só, Deus está aqui. O primeiro mandamento é você pegar um objeto e elevá-lo a Deus. Não faça isso. É só eu. O segundo mandamento é assim, ó, Deus está aqui. Aí vocês lembram do bezerro de ouro? Qual foi o problema do bezerro de ouro? A turma olhou para um lado, olhou para o outro. Arão, vem cá. Cadê o tal do Moisés? O segundo mandamento, ele nasce de uma certa falta. Ele nasce de uma aparente falta ou de Deus ou do profeta do Senhor.
e faz assim, ó. Arão, faz o seguinte. Constrói um Deus aí para nós. É engraçado, meus irmãos. Eu acho que está até aqui nos meus bolsos isso. Quando Moisés vai indagar Arão, e Arão diz assim, não, eu imagino, Arão devia ser meio carioca, né? Assim, meio tentando dar um... Não, é que eles me deram ouro, coisa e tal. O texto diz isso, meus irmãos. Eu joguei no forno e saiu o bezerro. Saiu o bezerro, né? Normalmente, inclusive, é assim que a gente tenta explicar pecado. Não, saiu. Né? Não foi planejado, não havia nada ali, não. Saiu o bezerro. É assim que ele... Então, o segundo mandamento tem a ideia de fazer... essa ideia de fazer imagens. O segundo mandamento ele tem relação com a adoração, e ele tem relação com pegar este Deus todo-poderoso e reduzi-lo à imagem, que foi o que aconteceu com o bezerro. Fazer imagens é reduzir algo da nossa própria criação. E entenda, meus irmãos, não é substituir. O que ele está dizendo aqui não é sobre algo que o substitua, mas é diminuir ele a ponto de torná-lo algo mais controlável. Algo que é palpável, que está na minha mão, que eu consigo ter controle. Fazer imagem é entendê-lo, então, é começar a entender de acordo com os nossos próprios conceitos e não com a revelação que ele faz de si próprio. Fez sentido isso para vocês? Entenderam o ponto? Pergunto para você. Você, alguma vez, já julgou Deus? Ou o reduziu? Como é que é esse negócio de julgar Deus? Julgar Deus é dizer que ele não tinha o direito. Ou quem sabe, você pode ter dito, ele deveria ter feito de maneira diferente. Eu faria diferente. Muito provavelmente você não está se relacionando com o Deus Todo-Poderoso que se revela de forma selvagem na Bíblia. E qual é a ideia do Deus selvagem? É o Deus que não vai se render aos seus caprichos. Não vai. Só que quando essa divindade, ou suposta divindade, que você carrega, e aí, novamente, né, às vezes a gente tem a ideia de que essa coisa de adorar o ídolo, de fazer a imagem, é algo apenas físico, né, uma estátua. Não, ela pode ser invisível também. Ela pode estar aqui, porque não parte da revelação pessoal do Deus Todo-Poderoso, mas parte de uma suposta divindade que você cria no coração a fim de manipulá-la e controlá-la. É por isso que você pode julgar Deus. Porque você não está se relacionando com o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ou você já o reduziu a alguma coisa? Mas como que é isso? Você já depositou fé na famosa caixinha de promessa? Você já jogou a Bíblia para o alto, viu onde ia cair, botou o dedo e disse, é aqui, Deus está falando. Você está reduzindo um Deus onisciente, onipresente, sábio. Porque se o texto cair dizendo que é para tu morrer, tu vai pular outro. Pula outro, porque isso aqui não é para mim não. Isso aqui é Satanás. Então, meus irmãos, esse segundo mandamento, ele tem relação com isso. Um reducionismo sobre quem é Deus. Um reducionismo sobre o poder de Deus. Uma forma que criamos de lidarmos com esse Deus de maneira controlável. E como é isso? Por exemplo, é quando loucos, lobos, vestidos de pastores, anunciam nos púlpitos coisas do tipo, dê que Deus te devolverá em dobro, em triplo. Tem até uma canção velha sobre isso.
É quando você realmente acha que, de alguma maneira, aquilo que você oferece como serviço na igreja, como serviço ao Senhor, aquilo terá o poder de manipular Deus para te obrigar a entrar no céu. Quando isso acontece na sua vida, sabe como que você está agindo? Como um egípcio. Ou um outro povo pagão da época. Porque esse era o conceito dos pagãos da época. Esse era o conceito. Fazer um ídolo para transformarmos a divindade em algo que podemos manipular. Esse era o propósito da idolatria pagã. Então, por exemplo, os egípcios, eles não acreditavam, não sei se você tem noção disso, eles não acreditavam que os deuses realmente viviam nos ídolos. Às vezes a gente pensa assim, cara, mas esse cara é muito bobo, né? Não fala outra coisa, muito bobo. Ele realmente acha que aquela patuá, ou o pé de coelho, ou a guia, ou Santo Expedito, sei lá, é que eu acho esse nome engraçado, Expedito. Não tem nenhum Expedito aqui não, né? Se tiver, já foi. Santo Expedito. Ou seja, será que eles realmente acreditam que a divindade, que aquilo é a divindade? Não, não é isso. Não é isso que o pagão pensava. O que o pagão pensava é que aquele patuá, aquele ídolo, aquela estátua, depois de um cerimonial, depois de um oferecimento, uma oferenda, um ritual, depois de apresentar no templo da tal divindade, de alguma maneira, aquela estátua aprisionava a divindade ali. Quantos já ouviram falar de botar Santo Antônio de cabeça para baixo no copo d'água? Não é o Arnaldo, não. É a estátua. É uma... Não sei nem se o pessoal ainda faz isso hoje, né? Mas isso é antigo. Diziam isso. Que era para poder casar, né? Mas por que isso? Por uma crença pagã de que aquela divindade agora está atrelada àquele objeto. E o que você fizer com aquele objeto, de alguma maneira, obrigará a divindade a fazer os seus caprichos. E é assim, então, que as pessoas, descumprindo o segundo mandamento, acabam dizendo, se eu fizer isso, Deus fará aquilo. Se eu tocar o pastor, serei curado. Se eu cumprir meu voto, Deus me dará riqueza. Se eu recitar a oração correta todos os dias, terei a chave para destrancar as bênçãos de Deus. Tinha um livro, um DVD, um negócio tão tolo, chamado O Segredo. Já ouviram falar desse negócio? Nem vão atrás disso, não. Mas é isso. Na verdade, aquilo ali era uma forma de apregoar confissão positiva. Sabe aquele negócio? Fica falando que vai dar certo, fica falando que vai dar certo, que vai dar certo. Irmão, no máximo que pode acontecer é você ficar falando que vai dar certo e tu tomar vergonha para trabalhar direito, porque senão vai dar certo, vai dar certo. Aí tu começa a trabalhar direito e a coisa acontece. É o máximo que pode acontecer. É o máximo. Ou vão dizer, se nos aproximarmos de Deus de modo correto, vamos receber o que desejamos. Mas, meus irmãos, Deus não pode ser manipulado. Quando Ele nos ordena não fazer ídolos, Ele está dizendo que Ele não será capturado, contido, alocado ou administrado por nada e ninguém, qualquer que seja o propósito, porque o Senhor é selvagem. Ele é livre. Deus quer, meus irmãos, que nós confiemos nele e lhe obedeçamos, e não que nós o usemos. Hoje eu vou terminar apenas este ponto, a regra. Tá? Meus irmãos, esse segundo mandamento, ele de alguma forma seria uma proibição às artes? O que vocês acham? Alguns vão dizer, inclusive, que não deveríamos ver o filme A Paixão de Cristo. Porque ali nós temos um personagem
numa tela que está representando a segunda pessoa da Trindade. E, meus irmãos, há uma discussão sobre isso. Assim, uma discussão séria sobre isso. A própria Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, afirma isso. Afirma isso. Que não se pode representar nenhuma das pessoas da Trindade de maneira nenhuma. Graças a Deus, a confissão de fé de Westminster não é inerrante. Não? Errou feio aqui. Com todo respeito. Inclusive, grandes teólogos são favoráveis a um lado e grandes teólogos são favoráveis a outro. Porque o grande ponto é o motivo dessas imagens. Não farás para ti imagens de escultura para adorá-las, para se prostrar diante delas. O que nós temos aqui, novamente, o primeiro mandamento, inclusive, uma outra coisa que eu não falei, o primeiro mandamento é o único mandamento que ele tem um teor relacional. Vocês lembram que eu falei isso? A ideia de ter. Todos os outros mandamentos têm um teor de afazer, de prática. O primeiro é relação, os outros são prática. O primeiro mandamento, ele está dizendo, sou só eu, seu único Deus. E o segundo mandamento é, não me reduza a nada dizendo que está me adorando com aquilo. Irmãos, tantas aplicações podem ser feitas aqui. Cultos falsos. Cultos falsos. Pessoas que subvertem o culto ao Senhor conforme seu próprio agrado, mas não estão percebendo que estão criando ídolos para si. Bom, tem um teólogo, esse aqui é de peso, tanto intelectualmente quanto fisicamente também, mas um teólogo chamado John Frame. Tem um termo no verso 4. Verso 4. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Tem um termo aqui, eu não me lembro agora se é imagem ou é escultura, é um dos dois, que está traduzido assim. Mas tem um termo aqui chamado persei. Talvez eu esteja pronunciando de forma errada. Mas o John Frame vai falar sobre isso, e outros teólogos também falam sobre isso. O que Êxodo 20, de 4 a 5, ensina, ao contrário, é que não devemos fazer imagens com o propósito de nos curvar a elas e servi-las. Isso é claro a partir do uso da palavra pesei, ou pesei, traduzida como imagens esculpidas, do verso 4. Um pesei, na Escritura, nunca é simplesmente uma obra de arte. É sempre uma imagem usada para fins de idolatria. Então, a palavrinha aqui no hebraico, ela é muito pontual e muito específica para dizer que não faça esse tipo de coisa com o fim de culto, com o fim de idolatria. Ou, porque isso é idolatria. É sempre uma imagem usada para fins idólatras. Além disso, a conexão entre os versos 4 e 5 mostra implicitamente que o que Deus proíbe não é a arte em si mesma, ou mesmo arte localizada em lugar de adoração, mas arte feita como um objeto de adoração. Tanto que na sequência, Deus vai mandar esculpir, fundir os querubins, a arca. No deserto, a serpente. O problema não está na imagem, mas está no motivo, no objetivo. Um outro teólogo, pastor, chamado Iago Martins, comentando a fala de John Frame. A afirmação de Frame é ousada para um reformado. Ele é claro ao dizer que o segundo mandamento não proíbe nem mesmo a arte no local de adoração. É porque, infelizmente, meus irmãos, eu já falei isso com alguns, com o passar dos anos e dos tempos, nós cristãos
e a cristandade, ela, com medo e falta de compreensão da própria cultura cristã, ela se afastou de um monte de coisas e apetrechos que faziam parte da fé cristã. Né? Por exemplo, a maioria aqui, inclusive hoje, não veio de igreja presbiteriana. A maioria. Era comum, nas igrejas que você ia, encontrar uma cruz? Era comum? Alguns dizem que sim, outros que não. Principalmente nos meios pentecostais ou neopentecostais, isso não acontece. Você encontra um candelabro, mas não encontra uma cruz. Né? Não é comum. Como tantos e tantas outras formas de arte. Enfim. E ele vai dizer o seguinte: seu argumento é baseado no uso de imagens de querubins no local mais sagrado do tabernáculo, em Êxodo 25. Se qualquer imagem fosse proibida, a ordem de Deus de fazer imagens de anjos com ouro seria contraditória ao seu mandamento de não fazer qualquer imagem de coisa no céu. A argumentação de Frame faz sentido, visto que aquelas imagens estariam presentes em local de adoração, mas não seriam adoradas. Portanto, concluo que a proibição do segundo mandamento é feita num contexto de adoração. Nenhuma imagem deve ser adorada. Fecha aspas. Então não deveria ser objeto de devoção. Por outro lado, meus irmãos, e aí um ponto que nós temos que tomar cuidado. Nós cantamos sobre isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem? Jesus, o Cristo. Ele é aquele que restaura o que se perdeu, o que se manchou em Gênesis 3. Porque em Gênesis 1 e 2, Deus decide se revelar com uma imagem. Nós temos uma playlist no YouTube sobre Gênesis. Vale a pena você conferir depois. Onde lá eu explico para a igreja, para os irmãos naquela ocasião, que quando um rei, um suzerano, dominava um território, a primeira coisa que ele fazia era mandar colocar na entrada da cidade um busto dele, uma imagem dele, ou no meio da cidade, para dizer o quê? É meu. Hoje em dia, quando um país domina o outro, sei lá, muda a moeda, sei lá. Mas de alguma forma existe algo que diga, é meu. Então isso era comum no tempo de Moisés, quando ele está redigindo o Pentateuco. Os reis faziam isso. O que a palavra de Deus está dizendo? O Senhor criou todas as coisas e criou um ser, à sua imagem e semelhança, com a ordem de expandir este jardim para a glória de Deus, para que a imagem e semelhança de Deus, em perfeita harmonia com ele, antes da queda, dissesse para toda a criação, glorifiquemos ao Senhor, porque o Todo-Poderoso fez isso. Não sou eu sou apenas imagem e semelhança dele. Só que isso se borra, se perde em Gênesis 3. Em Gênesis 3 você tem uma rebelião declarada. O ser humano que agora caminha para a morte como justo juízo do seu pecado, da sua quebra da lei de Deus, se tornando então um criminoso. Um criminoso que não quebra apenas uma ou duas leis, mas quebra todas as leis. É necessário um novo representante. É necessário alguém que restaure a imagem. E esse é o Senhor Jesus. Agora, interessante quando a gente olha para Deuteronômio 4. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto tenham muito cuidado para que não se corrompam e não façam para si um ídolo. O que o texto está dizendo? Por que Deus não se revelou como forma alguma? Para que não houvesse corrupção e idolatria. O Deus Criador, ele vai se manter como algo que é invisível até um ponto crucial da história. E a partir de então, da encarnação, através do ventre de uma virgem, ele se torna agora visível.
quando olhamos então de novo para a Confissão de Westminster e para esse texto, nós temos que ter um certo cuidado sim. Por exemplo, cuidado com o Deus velhinho de barba branca. Cuidado com a suposta representação de Deus Pai, que não condiz com quem Ele é. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Cuidado quando ensinamos para as nossas crianças, para os nossos sobrinhos, e trazemos essa foto desse Deus velhinho sentado. Deus é um Deus eterno, mais jovem do que todos nós aqui, e com muito mais vigor, e com vontade de fazer muito. Muito. Deus se fez visível na encarnação do Filho, e aqui a gente termina. A aparente ausência de Deus pode nos levar a criar mecanismos próprios para chegarmos à divindade. Foi o que aconteceu no episódio do bezerro de ouro. Uma aparente ausência. Eles queriam confiar no que eles podiam ver. Só que já falei isso aqui inúmeras vezes, a religião cristã não é uma religião do que sentimos. Sabe aquela coisa? O culto hoje não foi bom. Por quê? Porque eu não senti. Irmão, você queria sentir o quê? A religião cristã se trata de fé. Não é o que você sente, é o que você acredita. E o quanto você acredita. Eles aqui queriam ver. E caíram em pecado. Quantos de nós podemos querer sentir e cair no mesmo pecado, criando um falso Deus que afaga o coração, sabe? Às vezes o coração está cheio de pecado, tem que tomar mesmo uma chicotada para se arrepender, mas quer um Deus que lhe afague. Por outro lado, nós vimos também que a liderança, Arão, quando fez o bezerro, ele estava mais preocupado com a glória do povo, ou com a glória para si, do que com a glória de Deus. Irmãos, nós vimos a regra. Ficou faltando o motivo, a ameaça e a promessa. Ai, pastor, Deus ameaça o tempo inteiro. É um Deus selvagem, ciumento. É um Deus que não vai permitir, se você está aliançado com Ele, não vai permitir que você se renda a outras divindades ou que diminua Ele para sua manipulação pessoal. Então creia no Senhor Jesus, aquele que se revela como Filho unigênito do Pai. Abandone a necessidade de glória pessoal. Porque por glória pessoal, você também será capaz de construir um falso Deus para que você seja amado por aqueles que estão ao seu redor. E pela graça de Deus, que o Senhor continue nos dando coragem, a todos nós aqui, de continuarmos firmemente anunciando uma mensagem que não é celebrada pela humanidade, que não é buscada pela humanidade, mas é a mensagem do arrependimento e da fé no Senhor Jesus, com o abandono de outros deuses.